força que há em Cristo Jesus. Esta é uma mensagem do ministério Reconciliados com Cristo. E aqui estamos de volta com você, hoje felizes e contentes por uma vez mais ser recebido aí onde você estiver. Como já disseram alguns abençoados, está um domingo de chuva, um domingo onde você pode desfrutar dessa palavra, né? Aí no conforto da tua casa. Que privilégio a internet! Isso não é à toa, não foi à toa que aconteceu. Bem, o momento que nós vamos compartilhar agora chama-se Dica de Prosperidade. Não tome esse momento como um momento qualquer. É um momento que eu vou falar aqui 3 a 5 minutos e eu quero a tua máxima atenção. Por quê? Porque de entender e praticar esse momento depende o teu bem viver aqui nessa terra. É possível viver bem. Vou repetir essa frase. É possível viver bem. Por quê? Porque a tua vida está preparada para ser vivida em abundância, em prosperidade. Está preparada. Agora tem uns detalhes e eu espero te inspirar a viver bem, assim como eu e minha família vivemos há bastante tempo, desde que essa graça nos alcançou. O meu chamado é transmitir esses passos e esse caminho para que você possa também ter acesso a essa vida que você tem direito. Por isso esse momento no programa é importante. É tão importante que eu guardo ele só para os domingos. Dica de prosperidade. Vamos à nossa vinheta. Você vai ouvir agora Dica de Prosperidade. Olha aqui, escute bem o que eu vou dizer. Em Colossenses capítulo 3, verso 3, a palavra da graça, ou seja, o evangelho do reino, o evangelho da graça, escreve o apóstolo Paulo assim: nossa vida está escondida com Cristo em Deus. Fecha aspas. Se a nossa vida está escondida com Cristo em Deus, a partir de sua ressurreição, nós temos uma vida escondida com Cristo, porque lembre-se, Cristo está em vós. Cristo não está lá no alto ou lá longe, não. Cristo está em você, minha irmã abençoada, meu irmão abençoado. Então, você tem aí em teu espírito uma vida escondida com Cristo, uma vida inteira escondida com Cristo. Então, por dedução, se você tem essa vida escondida com Cristo, é claro que significa também que a tua prosperidade também está aí escondida com Cristo, porque quando diz que nós temos a vida escondida com Cristo em Deus, é tudo, está se referindo a todos os aspectos da nossa vida. Agora, a maneira de você trazer essa vida escondida com Cristo para que ela se manifeste, só existe um caminho, e esse caminho se chama pela fé. Não há outro caminho para você manifestar essa vida aí. Então, em outro lugar, está escrito assim no Evangelho da Graça: tendo, pois, o mesmo espírito de fé, espírito com E minúsculo, que é comportamento, né, de fé, de acordo com o que está escrito, criei, por isso falei. Lembrando, sublinhe, de acordo ao que está escrito. Não é? Eu vou crer que essa parede vai falar comigo porque é a natureza. Isso não está escrito. Então isso para você não funciona. Entendeu? Então você deve falar aquilo que está escrito. Por isso eu estou aqui terça, quinta, domingo me reunindo com você para te recordar o que está escrito. Então, quando você fala, põe para fora aquilo que está escrito em relação a você, isso cria um espírito de fé, um comportamento de fé, um sentimento de fé, um ânimo de fé, uma esperança de fé, e você sabe o que é a fé. Então essa é uma das maneiras
de que essa vida que está escondida em Cristo se manifeste. Então, por exemplo, você nunca diz, presta atenção, você nunca diga, sou infeliz, não sou abençoada, eu não sou abençoado tanto quanto fulano. Nunca diga isso. Nunca diga, eu não consigo. Nunca diga isso, por favor. Por quê? Porque isso não é o que está escrito. Porém, isso também cria um espírito negativo, um espírito de negatividade, um espírito de impossibilidade, um comportamento de desânimo, um comportamento de derrota, de fracasso. É o contrário, né? Então, da mesma maneira, você deve fazer com a prosperidade da tua vida. Nunca diga que você não tem. Nunca diga que você não pode, por mais longe que aquele objetivo pareça estar. Nunca diga que tudo está ruim, como alguém diz por aí, está tudo ruim, está tudo difícil, está tudo isso. Nunca faça isso, nunca diga que você não consegue. Lembre-se que você tem uma vida escondida com Cristo em Deus. Seja sempre agradecida. Seja sempre agradecido. Paralelamente, semeie ao ministério que te ensina essa palavra. Esse é o caminho para você manifestar. Porque dessa forma você vai ativar a vida de Cristo, que está escondida com Cristo em Deus, e vai ativar a prosperidade que também estão escondidas com Cristo em Deus. Essa é a minha confissão e esse é o passo, o caminho das pedras para ativar na tua vida a prosperidade tão esperada por você e prometida por Deus para os seus filhos. Ela existe, ela é real, ela funciona na minha vida e na vida da minha família, e eu posso testemunhar que funciona na vida de muitos abençoados que nos cercam e que são companheiros e colaboradores aqui no Ministério Reconciliados com Cristo. Essa é a dica de prosperidade de hoje. Se você deseja semear aqui no Ministério, durante o programa vai aparecer por aqui os códigos Pix e você pode enviar a tua semente. No final eu falo mais um pouco a respeito desse assunto. Essa foi a dica de hoje para você manifestar a prosperidade na tua vida. Você acabou de ouvir Dicas de Prosperidade. Bem, abençoados, o tema hoje se chama à vista ou a prazo? Essa é uma pergunta. E a resposta no decorrer dessa palestra, dessa ministração, quem vai dar é você mesma ou você mesmo, né? Se existe algo de mais estressante na vida de um ser humano, são as dívidas. Eu não sei se você vai concordar comigo com relação a esse assunto. Mas essa palavra de hoje está preparada para aquela pessoa que ouve a graça que pregamos há algum tempo, mas ainda tem aquela pontinha de dúvida. Também está preparada para consolar você que de uma forma ou de outra se atrapalhou na tua vida material, né? Também está preparada para consolar, para te dar ânimo e para te dizer que nem tudo está perdido. E também está preparada para mostrar por que é que as pessoas se submetem às manhas da religião. Então preste muita atenção, eu quero aqui a tua máxima atenção nesse momento, faça um apelo ao teu limpo entendimento, anote se você tiver dúvidas e inquietudes e depois, se você quiser, faça contato comigo, porque eu estou aqui para colaborar com você em todos esses quesitos aí que tem a ver com a palavra da graça na tua vida. Eu declaro, eu confesso a mente de Cristo ativada nesse momento e também confesso que o que você vai ouvir hoje
vai agregar na tua vida valores espirituais, emocionais e também materiais, tá bom? Bom, há pessoas que vivem uma vida inteira endividada. Eu conheço pessoas que são pessoas que estão endividadas desde que eu as conheci. Sigo conhecendo essas pessoas e elas continuam endividadas. Há pessoas que já nascem endividadas, né? E há pessoas que as adquirem, as dívidas, no decorrer de suas vidas, né? Agora, preste atenção, porque conseguir se endividar é fácil até certo ponto, né? E é um processo muito rápido, não é difícil, não demora muito. Normalmente, se endividar, a pessoa demora poucos minutos. É só o tempo de ela assinar um contrato de financiamento. A partir do momento que essa pessoa assina um contrato de financiamento prometendo pagar aquele valor mensalmente até quitar aquela promissória, então ela está ali fazendo um endividamento. A partir de então, a pessoa tem aquela parcela do seu salário comprometida durante todo aquele período. Uma nota promissória é aquela folha principal do contrato que você faz com o banco, com a financeira ou com a loja de eletrodomésticos, com quem seja, né? Com a sapataria, sei lá aonde foi que você comprou. Então, a nota promissória é aquela parte principal do contrato. Então, quando a nota promissória tem o valor cheio da dívida, se a dívida é 60 mil reais, a nota promissória é de 60 mil reais. E você vai pagar suaves prestações 70 vezes de R$ 1.500. Assim são os financiamentos, né? Então, toda vez que você paga uma parcela, você não quitou a promissória. Lembre-se que a promissória é o valor total. Você pagou uma pequena parcelinha, uma gota no oceano daquela dívida que você acabou de fazer. Então, você já percebeu que fazer uma dívida é rápido, quitá-la é um pouco demorado, né? É um pouquinho demorado. Então, aí é que reside o perigo do endividamento, porque existem pessoas, ou melhor, existem despesas que são, entre aspas, obrigatórias. Moradia, casa, né? Luz, comida, gás, tudo que tem a ver com isso, que sem o qual você não vive, não respira, você pode chamar de despesas obrigatórias. Então a pessoa somente deve comprometer num crediário uma parte do que sobra entre o seu salário líquido e as suas despesas obrigatórias. Vamos supor que você ganhe 5 mil reais e você tenha 3 mil, né, de despesas obrigatórias. Quanto sobra? Sobra 2 mil. Então, se você for arriscar, se você não tiver outro jeito e tiver que entrar num crediário, você tem 2 mil reais, dos quais você não pode, não deve comprometer tudo num crediário. Você vai comprometer uma pequena parte, uns 500 reais desses 2 mil que sobram entre o que você ganha e as suas despesas obrigatórias. Então, por incrível que pareça, vai parecer engraçado e até absurdo o que eu vou dizer agora, mas por incrível que pareça, tem muitas pessoas que não fazem essa conta. Bom, eu custo por mês X, eu ganho Y, me sobra tanto. Então, isso que me sobra é o lastro que eu tenho para fazer alguma coisa, para juntar, para guardar aqui, para fazer uma melhoria na minha casa e outras coisas que são necessárias. Normalmente, a pessoa endividada é aquela que nunca faz esse tipo de conta. Uma pessoa que nunca faz esse tipo de conta tem a tendência a ser uma pessoa que vai se endividar. Ou até faz,
É essa conta, né? Mas aí compromete todo aquele restante, compromete e fica pensando que no decorrer do processo vai aparecer dinheiro do nada. Aí chega o dia de pagar o compromisso e aí é aquela situação que alguns de nós já vivemos, outros estamos vivendo, outros ainda vão viver, porque isso são coisas inerentes aos seres humanos. Quase todo mundo já fez uma compra a crédito, né? Aí, quando você faz uma compra a crédito, você assume que vai pagar 2 ou 3 vezes o valor do produto. Se o produto custa R$1.000, se é um telefone celular por aí que custe R$1.000, você, quando faz uma compra a crédito, você está assumindo que vai pagar 2 telefones ou 3, que é absurdo, né? Mas às vezes a pessoa quer tanto aquilo naquele momento que nem liga. E faz isso aí, essa maluquice. Então a pessoa pensa, cuidado com as datas de vencimento, aí eu tenho um crediário para pagar. Cuidado com os possíveis atrasos, porque se atrasar, além disso, ainda tem as multas e os juros, né? E quando quita aquela dívida, é um alívio. Acabei de pagar aquela promissória. Quitei aquela dívida, né, André? Fala aí. Aí quando termina de pagar o iPhone, deixa cair no chão e quebrou. Quebrou. Aí tem que comprar outro. Então, quando a gente quita o iPhone, como diz o André, nós sentimos uma paz em relação a quê? Em relação à loja que você comprou aquele equipamento, em relação ao banco que financiou aquele equipamento, em relação à financeira que te emprestou dinheiro para você comprar aquele equipamento. Você quitou a promissória, você pagou 60 prestações, pagou 10 aparelhos iguais, mas eu consegui pagar aquele aparelho. Assim age a pessoa que não tem determinado controle sobre o dinheiro. É assim que essa pessoa age. Ela está sempre pendurada, né? Por quê? Porque ela vê na televisão 24 prestações de R$ 24,99. Compre agora e pague só em dezembro. Quanto? 37 prestações de R$ 25,99. E a pessoa não faz aquelas contas, aí vai trepando uma na outra e a pessoa vai ficando pendurada. E outra coisa que essa pessoa pensa, aquele produto não é seu. Quando você compra um carro financiado, esse carro não é seu. Esse carro é do banco. Esse carro só será seu se um dia você chegar a pagar a última prestação e quitar a promissória. Aí o carro é seu, porque se você fizer uma prestação, aquele produto só é seu depois que você quitar a última parcela. Totalmente diferente de alguém que vai e paga à vista. Eu tenho dinheiro, então eu vou ali e em vez de eu pagar 50 prestações de tanto, eu pago à vista, ainda ganho um desconto, porque paguei à vista. Então quem paga à vista, quita para sempre, com rapidez, ou seja, o pagamento à vista é o tipo de pagamento perfeito, né? Uma vez pago, traduz em paz, imediatamente. Você comprou aquela camisa, pagou aquela camisa, não deve nada a ninguém. Você comprou aquela caneta, você então pagou a caneta é sua. Amanhã não vai ter telefonema se você atrasar a prestação da caneta. Amanhã não vai ter cartinha de amor pelo correio cobrando você a prestação que você atrasou porque se atrapalhou. Não é normal isso? Eu estou falando de coisas normais. Como você pode perceber, essas são situações do cotidiano humano, no qual eu também estou inserido. Não se sinta mal. Mas o que eu quero, na verdade, com essas situações do cotidiano humano, é te remeter ao espiritual. Porque até aqui você, tenho certeza, que você foi levado a pensar no absurdo do que é um crediário. Então eu quero te remeter aqui ao espiritual. Por exemplo, antes da cruz e depois da cruz. Vamos agora pensar na orientação espiritual desse programa de hoje.
Antes da cruz, no pacto da lei de Moisés, os pagamentos pelos pecados eram anuais, não eram mensais, né? Eram anuais, ou seja, todo ano o povo de Israel tinha que se dirigir aos sacerdotes e entregar aos sacerdotes os seus sacrifícios pelos pecados daquele período anterior, exatamente como se fosse um crediário. Exatamente da mesma maneira como se fosse um crediário. Pagava-se a parcela, mas a promissória seguia em pé. Entende? Assim como a pessoa que compra um carro para pagar em 60 vezes, né? Aquela promissória, ela continua em pé. Não obstante, você vá ao banco e pague a parcela mensal em dia, bonitinho, certinho, mas continua devendo. Por quê? Porque aquele não é o valor da dívida. Aquele é só um paliativo, é um cala-boca. Então, na lei de Moisés, quando se entregava esse tipo de sacrifício, não pagava a dívida. Aqueles pagamentos não tinham capacidade de quitar a dívida. E agora o Andrés vai me ajudar com o versículo número 1 do programa de hoje, que está, anote aí, em Hebreus capítulo 10, verso 1, que diz assim: a lei de Moisés não tinha a imagem real de nada, das coisas espirituais. Por isso, nunca pôde aperfeiçoar ninguém. Ou seja, eu coloquei aqui entre parênteses, nunca pôde quitar a dívida de ninguém. Por quê? Porque ela não era o valor da promissória, ela era um paliativo. Ela não remetia ao pagamento total. O pagamento era feito aquela parcelinha anualmente, e isso através de um intermediário, que era o sumo sacerdote. Até que veio alguém com muita bala na agulha, né, e pagou à vista a dívida de uma só vez. Por exemplo, imagine que você tenha comprado um carro no valor de 60, 80 mil reais, por exemplo. Você comprou um carro de 80 mil reais e está endividado pagando aquilo, está pendurado pagando aquela dívida ali. 80 meses, sabe quanto tempo são 80 meses? Faça a conta aí. 80 meses pagando aquela dívida por um carro, aí está pagando, muito bem. Aí chega um colega que gosta muito de você e olha a tua situação, caramba, essa situação desse cara está difícil, a situação dele ou dela está difícil, porque isso aí não vai pagar nunca. É o seguinte, eu vou pegar o dinheiro, vou lá no credor e vou pegar a promissória de volta e vou pagar a dívida para ele ou para ela. Então essa pessoa foi lá, procurou a financeira e disse assim: olha, eu quero quitar a dívida dele. Quanto é? Olha, ele está devendo aqui 78 mil reais. Apesar de já ter pago 50 prestações, mas ainda está devendo mais do dobro. É assim que são os financiamentos. Então, essa pessoa com muita bala na agulha foi lá, pegou essa dívida, pagou essa dívida e agora rasgou a promissória, rasgou o escrito de dívida que era contra nós, cravando-a na cruz. Colossenses diz isso, né? Rasgou o escrito de dívida e disse assim: olha, o carro é seu, você não deve mais nada para o banco, você está liberado desse tipo de pagamento. E esse é o segundo verso de hoje, que está em Hebreus capítulo 9, verso 11. Mas vindo Cristo, o sumo sacerdote dos bens vindouros, lembre-se que eram vindouros porque estávamos na lei, e a lei não tinha imagem real. Os bens, os benefícios ainda não tinham vindo. Por isso diz que eram vindouros, porque era necessário Cristo primeiro, para poder te dar acesso a essa vida. Por isso que diz que essa vida está escondida com Cristo, porque sem Cristo não tem graça. Eu vejo muita gente por aí falando de graça sem falar de Cristo. Você não pode desvincular Cristo da graça, porque senão você não está pregando a graça. É diferente. Pregar a graça é pregar Cristo, é exaltar o pagamento que Cristo fez. Vindo Cristo, o sumo sacerdote dos bens vindouros, efetuou eterno pagamento, eterna redenção.
Aquele teu amigo ou a tua amiga foi lá no banco e pagou o carro que você devia. Pronto, aquele carro não requer mais pagamento. Por quê? Porque aquela pessoa que foi lá e quitou a dívida, quitou eternamente. Aquela dívida não vai ressuscitar. Está me entendendo? À vista ou a prazo? Eu disse que quem ia responder era você. Você está me entendendo, né? Hoje é domingo, tem muita gente dentro das igrejas pagando uma parcelinha da dívida, que já está paga. Olha que coisa ridícula. Você está falando alguma coisa, André? Não, é que você já passou para a parte espiritual, aí é contigo, deixa eu falar. Já passou? É, Bom. eu ia falar que, às vezes, falando na parte financeira mesmo, quando a pessoa, você fala em pagar à vista, a pessoa fala, não, mas pô, eu não sou rico, não posso pagar à vista. Mas por que a pessoa, em vez de parcelar direto para o banco, Não ficar junta. com uma dívida, não pega o dinheiro e obrigatoriamente vai botando numa caixinha? Por causa do que você falou aí quando me perguntou. A pessoa diz assim, eu não sou rica. Pronto. Já feriu o princípio da dica de prosperidade. Porque você é rico. O que acontece é que você não tem comportamento de rico. Ou seja, esse espírito de fé ainda não te dominou. Porque se te dominar, você vai deixar de ter comportamento de pobre. Você sabe que tem pessoas que acendem o fogo com um palito de fósforo apagado só para não gastar mais um palito de fósforo novo, para economizar a caixa de fósforo? Pois é, isso é um espírito de pobreza que está dominando essa vida. Mas isso é outro assunto. Isso dá até um tema para a gente falar num futuro próximo aí. Então, voltando aqui a Hebreus 9:11, põe na tela de novo, por favor. Vindo Cristo, o sumo sacerdote dos bens vindouros, efetuou o pagamento, efetuou a eterna redenção. Ora, se você crê naquela pessoa, pode tirar da tela, naquela pessoa que pagou aquela dívida, se aquela pessoa disse, olha, eu paguei a dívida, você pagou a minha dívida? Ah, por que você pagou a minha dívida? Porque eu amo você muito. Ah, tá bom. E olha, tem mais, existia uma nota promissória que ameaçava você de processo, né? Se você não pagasse. Então eu rasguei. Ela não existe mais, tá bom? E isso eu fiz porque eu te amo. E essa pessoa fala assim para você. Você vai ficar eternamente agradecido a essa pessoa porque ela demonstrou com suas atitudes o amor grande que tem por você. Não é isso? Pois bem, muito mal comparando, foi isso que Cristo fez. Ele pagou à vista a dívida que era contra você. Hebreus 9:26, o terceiro verso do programa de hoje, diz assim: quando os séculos foram consumados, aqui tem revelação, como diz a Carmen, essa palavra não é dessa terra, quer dizer que os séculos já foram consumados. Preste atenção nisso. Quando os séculos já foram consumados, Cristo se manifestou quantas vezes? Uma única vez. Ele não vai se manifestar de novo, porque os séculos já foram consumados e Cristo já se manifestou uma única vez. Para quê? Para pagar o preço pelo pecado através do seu próprio sacrifício. Ou seja, faz de conta que a promissória era o preço pelo pecado. Ele pagou a promissória, quitou o preço pelo pecado, livrou você dessa história de pecado, livrou você dessa história de inferno, livrou você de ter que cumprir qualquer coisa que seja da lei de Moisés, lembrando que a lei de Moisés era o que estava escrito na promissória, e se ele rasgou o escrito de dívida que era contra nós, a lei de Moisés, nada da lei de Moisés pode ser exigido de você, nem batismo, nem jejum, nem sacrifício, nem penitência, nem nada de cunho religioso pode ser exigido de você, sob pena de você duvidar no grande amor daquele teu amigo que pagou o carro para você, que você devia e estava todo atrapalhado para pagar. Então, quitada a dívida,
A promissória perde o valor, meu irmão. Quitada a dívida, o carnê do carro que você tinha na gaveta aí, pagando todo mês com grande sacrifício, né? Esse carnê pode jogar fora. Por quê? Porque a dívida foi quitada. Ele rasgou a promissória. Paulo fala aos Colossenses, rasgando o escrito de dívida que era contra nós, encravando-a na cruz. Isso significou a crucificação de Cristo. Cristo não foi crucificado por outro meio, por outro objetivo, a não ser pagar essa dívida aí que tínhamos todos. Aí, o último verso do programa de hoje, Romanos capítulo 5, verso 1, né, André? Aí está na tela, obrigado por essa preciosa ajuda, bacana, né? Romanos 5, 1 diz assim, portanto, justificados pela fé naquilo, entre parênteses, que Cristo realizou, porque isso não está escrito, mas está implícito. Uma coisa é estar escrita e outra coisa é estar implícito naquilo que está escrito, porque está escrito assim, portanto, justificados pela fé, temos paz para com Deus. Mas espera aí, pela fé, que fé? Justificados pela fé naquilo que Cristo realizou. Justificados em relação ao carro e ao banco, né, por aquilo que meu amigo fez para mim naquele banco, pagando aquela dívida que era contra mim. Então, justificados naquele grande favor que ele fez para mim, pela fé naquilo que ele fez para mim, agora eu posso dormir em paz sabendo que não vou receber mais um telefonema do banco. Por quê? Porque meu amigo pagou a dívida. Glória a Deus. Falando espiritualmente, justificado, pois, pela fé naquilo que Cristo fez, pagando essa dívida que era contra nós, temos paz para com Deus. Fé de que Cristo pagou a dívida à vista. Então, se você vai à missa, você está em grande confusão. Por quê? Porque o que é uma missa? Uma missa é o pagamento de uma pequena prestação daquilo que você supostamente ainda está devendo. Por que eu falo assim? Porque se o sacerdote lá na missa explicasse para você nessa grande reunião, com esse poder de microfone que ele tem na mão, ele é uma potestade, um principado, né? Se ele te explicasse o que eu te expliquei nesses 30 minutos, ele estaria honrando o sangue de Cristo, derramado a teu favor. Mas como ele não faz isso, ele se transforma nessa missa num principado e numa potestade das trevas. O que são trevas? Falta de luz, falta de conhecimento. Esse homem de saia, ou essa mulher, ou esse pastor, ou esse reverendo, que neste momento está dizendo para você que Cristo pagou a metade da dívida e você tem que pagar o restante durante a tua vida inteira, essas pessoas, elas estão equivocadas. Elas estão dizendo que Cristo pagou a dívida a prazo e não à vista. Entendeu, abençoado? Por isso é que as pessoas têm essa cultura de, em vez de guardar e comprar à vista, na maioria das vezes, elas compram a prazo. Por quê? Porque nas questões espirituais, elas estão sempre devendo também. Ah, tadinho, tem que pagar, né, uma ajudazinha ali. Ah, tadinho, eu vou no culto, fazer o quê? Chorar. Por quê? Porque tadinho de Cristo, né? Sofreu tanto, ele não tinha culpa nenhuma, ele sofreu tanto. É um entendimento totalmente equivocado. Há pessoas que vão às missas com pena de Cristo. Há pessoas que vão para o culto e choram porque Cristo morreu na cruz. Quando, na verdade, não sabem que ali, elas sabem, mas elas não têm a capacidade de colocar atenção na verdade dos fatos. Ali estava sendo paga a tua dívida, não é motivo para chorar, é motivo para aplaudir e agradecer, porque só ele podia fazer isso.
Você não ia poder fazer isso nunca. Então, abençoado, à vista ou a prazo? Como é que foi a parada? Fala aí, André. Uma coisa lamentável de se falar assim é que às vezes essas coisas acontecem em algumas reuniões, porque, infelizmente, o Reconciliados com Cristo é uma reunião de deuses. Mas, por exemplo, a Universal é um negócio. É um negócio, claro. E o que dá dinheiro é o medo. Então os caras falam, se você não pagar o pastor, o diabo vai puxar teu pé. É isso aí. Entende? É um negócio. É um negócio. Assim como quando você compra um produto à prestação, esse é o negócio. Porque em vez de você comprar uma caneta, você está comprando 10. Você está pagando 10, só está levando uma. Da mesma maneira, a pessoa que vai para a missa, ela está patrocinando o erro. A pessoa que vai para um culto evangélico, religioso, e para fazer aquelas práticas que fazem e que são ensinadas a fazerem lá, elas estão patrocinando a doutrina do erro. Entende? Eu dou graças a Deus porque você parece que está livre. Então eu te convido a patrocinar a doutrina da verdade. Você que durante muitos anos patrocinou a doutrina do erro, eu tenho certeza que você compreendeu o que eu falei aqui nesses 30 minutos, nessa palestra preciosa que não tem preço. Você pode depositar a semente que for, nunca vai pagar uma palestra como essa. Por quê? Porque essa é uma palestra que não é dessa terra. É uma palavra que move você do chão, que te faz compreender a tua posição espiritual. Você me entende? Agora, se porventura alguém que está me ouvindo não compreendeu o que nós estamos falando aqui, eu lamento dizer para você que você está em sérios problemas, com defeito de fábrica, para não ter compreendido uma verdade tão lúcida, tão brilhante, tão transparente como aquilo que nós pretendemos hoje comparar aqui. Então, muito agradecido por tua audiência até esse momento. Espero que você faça uso de tudo que você ouviu aqui. Porque também, você ouvir e ficar só falando, antes da minha serviço, tenha a mente de Cristo, e não sei o que, e não sei o que lá, isso não funciona não, abençoado. Se você não tiver atitude de fé, se você não tiver comportamento de fé, espírito de fé, as tuas palavras serão vazias. O vento leva, diz a minha esposa Margarita. Palavras, o vento leva. Então, eu convido você a colocar em prática o que você está ouvindo aqui, para que você realmente possa entrar numa novidade de vida. Quando eu digo que tudo isso funciona na minha vida e na vida da minha família, eu não estou me jactando. Não é isso. Eu estou querendo mostrar para você que o que nós ensinamos aqui é verdade e funciona. Porém, não é só os discursos. Não, você tem que praticar. Tá bom? Terça-feira, 5 da tarde, o programa Café e Palavra com Pedro Kelly, com mais um tema de saúde para o templo do Espírito Santo, que é o teu corpo físico. Se você deseja semear aqui no ministério, porque o ministério está agregando na tua vida valores emocionais, espirituais, materiais, aí estão os nossos códigos Pix na tua tela e faça o teu depósito nesse momento. Esse é o momento de você plantar a tua semente aqui nesse ministério. Ou seja, semeie a tua semente no ministério que te ensina esta palavra. Se você está crescendo na graça e no conhecimento aqui com Pedro Kelly, com o Ministério Reconciliados com Cristo, então semeie aqui. Se você está crescendo através da ministração de outro ministro em outro lugar, então semeie lá. Mas se você está se sentindo bem com esta palavra que pregamos, e Deus coloca no teu coração compartilhar um pouco dos teus bens com aquele que te ensina, como está escrito em Gálatas capítulo 6, aí estão os códigos Pix, você deposite tua semente nesse momento
e eu declaro multiplicação na tua vida. Provérbios 3:9 diz que você deve honrar o Senhor com as tuas primícias e os teus celeiros transbordarão de prosperidade. O apóstolo Paulo diz que Deus dá semente a quem semeia e aumentará os frutos da tua sementeira. Então, abençoado, tudo isso é espiritual. Tudo isso funciona no campo espiritual a teu favor. Meu chamado como orientador espiritual é te ajudar a viver dias melhores, a colocar para você aquilo que eu fiz na minha vida, aquilo que eu fui levado a fazer por essa cobertura espiritual angelical preciosa que está sobre a minha vida, para que essa cobertura também seja extensiva a você e a teus familiares. Eu assino embaixo pela palavra que eu prego. Esse é o Ministério Reconciliados com Cristo, do qual eu sou o responsável. Portanto, todos os nossos temas estão publicados no nosso canal. Inscreva-se no nosso canal, compartilhe os nossos links, porque eu tenho certeza que fará bem à vida de qualquer pessoa. Nós não pregamos para uma religião, nós pregamos para todos os filhos de Deus. Não importa onde você esteja, a fé que você professe, ou a religião que você diga que tem, ou o rótulo que tenha o lugar onde você vai, não importa isso. A palavra que eu ministro atravessa fronteiras, atravessa paredes, atravessa o vaso de barro e atinge o homem espiritual, a identidade espiritual que é você verdadeiramente. Não julgue teu dia por aquilo que você colheu, mas julgue teu dia por aquilo que você plantou, porque assim você garante a prosperidade de amanhã. Vou ficar por aqui e tudo isso eu compartilho com você, porque eu quero que você renove tua mente e transforme tua vida. Tchau, vou te deixar com a nossa tela final e até a próxima. Pronto.